Um dos maiores privilégios que nós tivemos já nesse ano de 2021 foi ter aqui com a gente, em live, a escritora Dulce Braga, contando um pouco da sua história e do seu livro que eu mais amo, chamado Sabor de Maboque. E através dessa conversa que nós tivemos em live, que está aqui salva para vocês, a Dulce, ela se encantou com História de Sonhos e com esse projeto literário que nós temos junto a alguns alunos, para que eles possam empreender na construção dos seus livros. Então a Dulce, ela cedeu para o projeto História de Sonhos uma entrevista que ela deu no programa Ana Maria Braga, onde teve uma edição de imagem fantástica para contar essa história em audiovisual. E é exatamente isso que a gente vem trazer para vocês hoje. Então, antes da gente ver como ficou essas imagens da história da Dulce, eu quero já agradecer tanto ela, minha querida do coração mesmo, Dulce Braga, quanto também ao programa da Ana Maria Braga, seus editores, que fizeram esse trabalho lindíssimo para contar a história dessa mulher muito guerreira. Fique com as imagens. Em Angola, nós vivíamos numa casa grande e éramos 3 famílias. Então eu cresci com os meus primos como se fôssemos todos irmãos dentro da mesma casa. A Angola de que Dulce Braga sente saudade é aquela que ela conheceu na infância e na adolescência. A escola primária que eu frequentei era uma escola onde todas as raças conviviam naturalmente. Filha de portugueses, ela e a família tinham em Cuito, cidade em que viviam um alto padrão de vida. Meu pai, em Angola, tinha uma rede de supermercados, na realidade, comparando com a realidade brasileira, seria uma rede de secos e molhados. Mas tinham açougues, tinham peixaria, tinha as fazendas de café e de gado, exportava café. O que Dulce não sabia é que tudo mudaria muito e rapidamente por causa de uma guerra civil. Para entender melhor o que aconteceu nesse país separado do Brasil pelo Oceano Atlântico, é preciso voltar no tempo, mais exatamente para o momento em que a história de Angola mudou a da família da Dulce. Na realidade, eu só tive consciência de que algo estava acontecendo e de que algo iria estourar e que iria ser muito forte, que ia revolucionar toda a minha vida, quando aconteceu a Revolução dos Cravos em Portugal. E isso foi em 1974, em 25 de abril de 74. Com a Revolução dos Cravos e o fim da ditadura em Portugal, veio o movimento pela independência de Angola. E aí começou uma guerra civil fraternal entre os próprios movimentos de libertação, que não deram mais sustentação para que houvesse condições de continuar vivendo lá, né? O ano era 1975 e a família da Dulce começou a se preparar para sair do país por uns tempos. Ainda adolescente, ela foi para a cidade vizinha onde estudava para buscar a documentação para a mudança. Fui pegar o meu diploma e comecei a ouvir tiros e tiros e tiros e tiros. Corri para casa da senhora onde eu estava hospedada e a coisa começou a ficar muito mais intensa, intensa, intensa. E durante toda aquela noite nós passamos num corredor embaixo de um bombardeiro intenso, intenso, sem saber o que iria acontecer no dia seguinte. A rua com muita gente gritando e a gente percebia que os tiros eram muito perto, que as granadas caíam muito perto, que as pessoas gritavam cada vez mais perto da casa. Só no dia seguinte elas tiveram coragem de ver o que tinha acontecido fora da casa. Era um corredor humano, como se fosse um formigueiro de gente carregando gente morta, porque no fundo daquela rua havia um cemitério e ali jogavam, porque não tinham nem condições de cavar, de enterrar. Quando você está no meio de uma guerra, você perde a noção de alguns valores, mas o da vida, ele é tão intrínseco, é tão forte, que você luta por ele em qualquer situação. Naquele momento, Dulce tinha uma certeza: só sairia de Angola quando reencontrasse seus pais. No meio de tanta gente morta, no meio da falta de água para beber, no meio da falta de comida para comer, eu não admitia a hipótese
de sair de lá sem eles me resgatarem, entendeu? Isso, o valor da família é uma coisa muito incrível. Eu acho que nessas horas você o percebe muito forte. 2 primos conseguiram resgatar a Dulce. Uma noite depois de chegar a casa, meu pai me chamou ao quarto dele, mas o rosto de meu pai e da minha mãe era uma coisa que eu nunca mais esquecerei, tamanha tristeza que eles tinham estampado. E meu pai me chamou para... Espera um pouquinho, estou um pouquinho emocionada. Ele tinha tirado das joias da minha mãe e da minha tia os brilhantes que haviam, e ele tinha pego um sapato da minha mãe, tinha tirado a capa do salto e o salto era oco. E a partir daquele momento aquilo passava a ser um cofre. Minha mãe calçaria os sapatos a partir de então. Mas se algo acontecesse a ela, eu teria que calçar os sapatos. O destino da família toda era certo: Portugal. Todos se inscreveram em um voo para refugiados. Na antevéspera do nosso embarque, tivemos a triste notícia que o nosso voo, o nosso avião especificamente, havia sido confiscado pelo governo português para levar o último contingente do exército português que estava lá. E nós estávamos no final da lista de refugiados novamente. Surgiu então uma esperança. Um tio de Dulce vivia em Campinas, interior de São Paulo. E depois, assim, de umas centenas de tentativas via telefonista, conseguimos falar com Campinas. Então nos ocorreu o seguinte: bom, voltar para Luanda e tentar, via Brasil, sair de Angola. E foi isso que nós fizemos. Os diamantes que a mãe de Dulce carregava no sapato ajudaram a família a se estabelecer no Brasil. Isso foi vendido, era muito pouco, né? Porque não, era um salto do sapato, não eram dois, não eram nos dois, era muito pouco e éramos 3 famílias, e se comparado ao que a gente tinha, era uma gota. A história virou livro, por insistência dos 2 filhos e do marido, o Cláudio. Eu fiquei quase 24 anos sem falar desse assunto. Ler o livro da Dulce foi recordar aquilo que na realidade a gente não queria nem recordar mais, viu? A coisa era tão dura, foi tão dura, tão difícil. Eu peguei o meu carro e fui para a praia, dentro do carro, li o livro sozinho, porque não conseguia ler. Começaram a ler e começaram a chorar, né? Tudo ficou para trás, mas o livro ajudou a Dulce a fazer as pazes com o passado. Porque eu negava mesmo, eu negava, a Dulce de 0 a 17 anos negava completamente. Mas depois fez falta aquela perninha e eu resgatei. E agora eu estou inteira. Nós reconstruímos nossa vida e hoje temos uma vida tranquila, uma vida gostosa, uma vida feliz. E há 2 qualidades de ricos. Uns são aqueles que têm muito, outros naqueles que veem a felicidade naquilo que têm. E eu acho que nós estamos nos segundos, não é? Brasil, país do futuro, Brasil, país do futuro, e foi o país do futuro para nós, e foi o país da nossa... Da esperança, o país do sol, o país da alegria. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, nos acompanhar nas mídias sociais, sempre tem muitas novidades por lá. Qualquer dúvida, acesse o nosso site, venha conhecer a nossa história e descobrir quem é o PHS. Obrigada por acompanhar nosso vídeo, um beijo pra você e tchau!